Olá mais uma vez, vamos continuar com os nossos estudos, adentrando agora na parte da seção 3, compreendendo o alcance da redenção. Lição de número 8 é a lição de hoje. Este mundo não é o nosso lar. Ou é? Para começo de conversa, trago aqui uma citação do Anthony Reutemann, qual afirma: Deus fará da nova terra seu lugar de habitação, e uma vez que o céu é onde Deus habita, estaremos então continuando no céu, enquanto estivermos na nova terra. Pois os céus e a terra não mais serão separados como são agora, mas serão um. Apocalipse 21, a 3, para conferir. Mas deixar a nova terra fora de nossas considerações ao pensarmos no estado final dos crentes é empobrecer em muito o ensino bíblico acerca da vida futura. Então, já vimos e vou tornar a dizer aqui novamente que existem muitos livros que não falam sobre a nova terra. Existem muitos livros que falam pouco dela e há aqueles que não falam toda a verdade sobre a nova terra. Aqui eu trago uma citação do Douglas Connelly, qual afirma que a nova terra é nossa terra presente? Provavelmente não. Se não é, eu indago esse autor, né? Por que Deus a chama de nova terra? E Douglas Connelly prossegue dizendo ainda que a fase eterna do céu será tão diferente daquilo com que estamos familiarizados que nosso idioma atual não pode nem o descrever. É certo que a linguagem humana ela não pode descrever totalmente o céu, mas ela pode descrever a fase eterna, que a gente observa em específico no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22. E muitas religiões, como o hinduísmo e o budismo, por exemplo, caracterizam a vida após a morte como algo vago, algo intangível, enquanto que o cristianismo ele refuta essa noção, dizendo que o ser humano e a terra não são assuntos abandonados, né? Não estão fora do seu escopo ou alcance. E segundo Paul Marshall, nosso destino ele é terreno, uma terra redimida e transfigurada, uma terra reunida com o céu mais uma terra ainda assim. O primeiro tópico da lição, então, sendo introduzido, é o anseio humano pelo Éden. E humanos, quando falamos desse assunto, a gente pode ressaltar aqui à luz do C.S. Lewis que temos saudades daquilo que não experimentamos. E aqui eu digo que temos a tendência de termos saudade do Éden. Somos nostálgicos quanto ao que está implantado no nosso coração. Existe uma espera pelo que o primeiro homem e a primeira mulher experimentaram, Adão e Eva. Há um desejo por uma terra boa, perfeita e bela, com relacionamentos livres e imaculados. Isso com Deus, obviamente. Com os outros também, com animais e com o meio ambiente, no qual estaremos inseridos. Então, cada tentativa de progresso humano tem sido, geralmente, até os dias de hoje, uma tentativa de superar o que foi perdido na queda. E John Eldredge, no livro dele The Journey of Desire, A Jornada do Desejo, ele conta a parábola de um leão marinho que tinha perdido o mar e vive em um deserto, ou vivia em um deserto, né? Onde era seco e poeirento. Aí algo dentro dele aguardava aquilo para o que ele foi feito. E aí eis o que está escrito aí na obra prosseguindo. Como o leão marinho chegou às terras estéreis, ninguém poderia se lembrar. Tudo parecia há muito tempo atrás. Por muito tempo, de fato, pareceu que ele sempre esteve lá, não que ele pertencesse a um lugar tão árido. Como poderia ser assim? Ele era, afinal de contas, um leão marinho, mas como você sabe, uma vez que você viveu tanto tempo em certo local, não importa o quão estranho, você pensa nisso como lar. Então, Adão e Eva, voltando ao nosso assunto, eles vieram do Éden, ou viveram no Éden, né? E após a queda, nós e os filhos de Deus, obviamente, eles se dirigem então para a nova terra. Enquanto isso não acontece, somos apenas cristãos vivendo em uma terra de passagem, uma terra corrompida pelo pecado. Vivemos entre um já e ainda não, entre o Éden e a nova terra, mas não devemos esquecer que isso não é o estado natural de si ou final. Pecado, morte, sofrimento, guerra, pobreza não são questões naturais, são resultados de devastação
resultantes da rebelião contra Deus. E a espera pelo retorno ao paraíso, um mundo perfeito, sem corrupção, onde Deus anda e conversa com os que são dele na viração do dia, é isso que nós devemos ter em vista, então. Desejamos não algo etéreo ou não físico, desejamos algo que está ao nosso alcance, como já dissemos. Físico, algo que não desvanece. E é isso que Deus nos promete, um lar que não será destruído, um reino que não desaparecerá, uma cidade com fundamentos que não podem ser abalados, uma herança que não pode ser manchada, ou seja, uma herança incorruptível. E aqui eu trago uma citação do Randy Alcorn, no qual afirma que Adão foi formado do pó da terra, estabelecendo para sempre nossa conexão com ela. Assim como nós somos feitos da terra, assim também nós somos feitos para a terra. Lembrando que o nome hebraico de Adão é Adam, enquanto que o nome da terra, ou terra, em si especificamente o pó, é chamado de Adamá no hebraico. Então o nome Adam está dentro da palavra Adam, que reforça essa ideia aí. E quando Jesus ele fala em João 14, 2 a 3, como já estudamos em outras ocasiões, sobre ir e preparar um lugar para os irmãos dele, a gente deve lembrar do texto de Apocalipse 21, que revela que este lugar é a nova terra, o lugar onde a nova Jerusalém irá residir quando descer do céu. Então só então os cristãos estarão realmente em casa. Prosseguindo para um outro tópico da lição, a natureza do céu eterno. E o Randy Alcorn, ele fala no seu livro O Céu, o Heaven, que ouviu um pastor na rádio, em uma ocasião, dizer que não há algo em nossa experiência presente que sugira como o céu é. Mas, em contraponto a essa fala desse radialista, o céu será a nova terra, isso sugere que a terra então atual está cheia de pistas como o céu realmente será. A Bíblia ela fornece para nós imagens cheias de sugestões e implicações sobre o céu. Há pontos de contato e continuidade. Então basta nós juntarmos aí as peças do quebra-cabeça e elas formarão uma bela imagem. É dito, por exemplo, em Hebreus 11, 10 e 13, 14, como um exemplo, que o céu é uma cidade. O que é uma cidade? Cidade tem prédios, tem cultura, tem arte, tem música, tem esportes, tem produtos, serviços, tem eventos de todos os tipos, ou seja, cidades possuem pessoas engajadas em atividades, multidões, conversações, trabalhos e assim sucessivamente. Também é descrito o céu na Bíblia como um país. Hebreus 11:16. Países eles possuem o quê? Territórios, governantes, interesses nacionais, orgulho em sua identidade, cidadãos diferentes e unificados ao mesmo tempo. A nova terra, então, partindo aí da nossa terra, como ela é também, ela terá rios, montanhas, árvores, flores. Isso é chamado de nova terra, isso significa que a gente vai encontrar coisas do presente nessa vida futura, como atmosfera, montes, água, casas, cidades, prédios, ruas. Basta conferir Apocalipse 21 e 22, esses dois capítulos que têm aí alguns paralelos. A gente pode trazer à luz desses outros textos que eu mencionei. E os salvos, eles hão de ter corpos ressuscitados. A gente observa isso em 1 Coríntios 15, em específico no verso 40 a 44. Quando Deus ele fala desse corpo, o cristão não deve balançar os ombros e dizer como é que eu coloquei aí na imagem, né? Eu não consigo imaginar como um novo corpo será. Humanos sabem sim como um corpo é, porque eles têm um corpo durante toda a sua vida. Então no céu a gente pode lembrar disso daí e fazer esse paralelo, lembrando também que nesse céu, essa vida eterna, nova terra, nova Jerusalém, haverá descanso. Pode mencionar, por exemplo, o texto de Apocalipse 14, 13 como uma reflexão, lembrando que humanos sabem muito bem o que é descansar e desejam descansar. Hebreus 4, 10 a 11. Fica aí também como outro texto. E nós, como filhos de Deus, também serviremos a Cristo na nova terra, trabalhando para a glória dele. Apocalipse 22, 3 traz isso também. Vários outros textos. Então a Bíblia ela fala da Nova Jerusalém, feita de pedras preciosas, e aí tem teólogos que vão dizer que isso aqui é uma literalidade, mostrando que a gente vai ter riquezas no céu também, né?
E aí alguns vão dizer aí que algumas dessas joias mencionadas em Apocalipse 21, 19 a 21, estão aí entre as substâncias mais rígidas conhecidas, o que indica para eles, né, a solidez material da Terra renovada. Então o problema não é a Bíblia falar pouco sobre o céu, são as pessoas que não prestam atenção ao que ela diz. E eu trago aqui o John Piper, que afirma que Deus promete que a glória do seu povo demandará uma criação gloriosa para viver. A criação caída obterá a própria liberdade da futilidade, do mal e da dor, e a igreja caída é dada, que a igreja caída é dada, né? Então, quando Deus faz todas as coisas novas, Ele nos faz novos espiritualmente e moralmente. Ele nos faz novos fisicamente, Ele faz toda a criação nova para que nosso ambiente se adapte aos nossos espíritos e corpos aperfeiçoados. As melhores ilustrações, prosseguindo, sobre o céu eterno, geralmente elas estão, de acordo com Randy Alcorn, nos livros de crianças, livros infantis, porque eles descrevem cenas terrenas, com animais, pessoas brincando e atividades alegres, enquanto que os livros para adultos buscam ser filosóficos, profundos, talvez supostamente, etéreos e de outro mundo, né? Um tipo de céu que é precisamente aquele que a Bíblia não descreve, que é um lugar em que os filhos dele, na verdade, vão viver para sempre mais semelhante a esse relato aí dos livros infantis. E John Eldredge, mais uma vez, ele afirma que nós só podemos esperar por aquilo que nós desejamos. E a isto nós podemos acrescentar que nós desejamos o que nós imaginamos. Se eu não conseguir imaginar o céu ou vê-lo, vislumbrá-lo como um lugar excelente, mas sim como um lugar monótono e desagradável, leva muitas pessoas a ficarem desanimadas com ele. E aí as pessoas acabam não ficando desejosas de maneira infantil a quererem ou valorizarem esse céu, como intencionado por Cristo. Abraão, por exemplo, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 10, afirma que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se ele olhava então adiante, conforme diz o texto, para essa cidade, essa nova terra, é possível que ele imaginasse como ela seria. E os descendentes de Abraão, o texto prossegue, eles são caracterizados como aqueles que aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. E nós, como seguidores de Cristo, portanto, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E nas palavras de Pedro, em sua segunda missiva, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você está olhando, indago aqui, buscando, esperando por um lugar não terreno? Certamente que não, né? Cristãos, eles esperam o quê? Um novo céu, uma nova terra, físicos, um novo universo. E aí eu indago, o céu eterno é um lugar real? Que é mais um tópico aqui para nossa reflexão. E falando sobre isso, muitas são as pessoas que não deixam de espiritualizar o que a Bíblia ensina sobre o céu. E Millar Erickson, ele sustenta que enquanto o céu é um lugar e um estado, é principalmente um estado. E o que isso significa? Há um outro lugar que é primariamente um estado, e Donald Guthrie, não sei se é assim que fala esse nome, complicado, mas está dito. Sustenta que Paulo não pensa no céu como um lugar, mas pensa nele em termos da presença de Deus. E presença, quando alguém está presente em um lugar, isso não sugere um lugar? Presente implica presença em algum lugar. E Walton J. Brown, ele comete o mesmo erro, sustentando que o paraíso é uma condição espiritual mais do que uma localização espacial. Nessa obra dele aí, Home at Last. Enfim, em casa, né? E Jesus, ele não fala, então, do céu como se fosse um estado meramente primário, ou uma condição espiritual, ou uma existência fantasmagórica. Ele falou de uma casa com muitas moradas, conforme já lemos muito em João 14:2. E fala de estar preparando uma morada, um lugar para o seu povo. E Apocalipse, novamente, 21 a 22, mostra aí a nova terra, a nova Jerusalém, como um lugar real.
ou esses lugares como lugares reais. Descrições físicas bem detalhadas são apresentadas aí. E Jesus ele ainda disse no contexto do evangelista João, no capítulo 14: Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E eu quero destacar aqui alguns termos. O termo no final aí, onde se refere a lugar, localização. Enquanto que as palavras iniciais voltarei e vos receberei nesse texto aí, indicam movimento em um destino físico. Então, se o céu ele é reduzido a algo que não é um lugar, então o significado dessas palavras de Jesus aí são retirados. A gente tem que ter ciência disso e prosseguir então agora para mais um tópico da lição. Pessoas estão apenas de passagem por aqui? E conta-se que existe uma música cristã bem antiga que apresenta uma seguinte sentença: Este mundo não é meu lar, eu estou apenas de passagem. E novamente, como toda frasezinha bonitinha, né, a gente tem que analisar e ver se é verdadeira. Isso aí, na verdade, é uma meia-verdade. Por quê? Porque a gente está sustentando que a Terra aqui continuará sendo ela, mas no sentido de que ela será removida o pecado dela, né? Será renovada ela, melhor dizendo. Então é possível partir da Terra por meio da morte, mas em certo momento para nós, como filhos de Deus, termos aí a certeza e a esperança de que vamos retornar a essa vida aqui nessa terra. Estará também restaurada assim como a nossa vida. Então a terra, quando a gente olha para Gênesis 3, em específico o verso 17, nos é mostrado que ela foi danificada pelo pecado de Adão, o pecado original. Então como ela está agora debaixo de maldição, ela não é, no sentido pleno, total e final, o lar dos cristãos. É e não é, né? Mas o mundo como ele será, eu quero que você entenda nesse sentido. Como ele será, de fato, ele será o nosso lar no sentido pleno, total e final. Então, nós não conhecemos o mundo como Adão, por exemplo, conheceu, sem pecado, sem sofrimento, sem morte. Imagina para ele como foi ele experimentar tudo isso, passar para um status inferior, ou um estado inferior, né? Então, ainda assim, frente dele, nesse sentido, porque já nascemos assim, né? Ele também desejava e nós também desejamos por essa vida e por esse retorno 1000 vezes melhor do que já foi, né? Porque isso nos é prometido à luz de Romanos. Então, ao ver, por exemplo, uma cachoeira ruidosa, barulhenta, belas flores, animais selvagens em seu ambiente nativo, a alegria nos olhos de animais de estimação quando eles nos veem, por exemplo, é possível perceber que este mundo é, ou pelo menos ele foi feito para ser, o lar humano. E nós, como humanos, por conta do pecado de Adão, infelizmente estamos, por conta de várias outras questões e problemas como o pecado, o reino de Satanás aqui no presente, coisas assim, somos peregrinos nessa vida. Não porque o nosso lar nunca será essa terra, mas porque o lar eterno não é esta terra como ela está agora. A gente tem que fazer essa diferenciação. E também devemos fazer uma outra diferenciação. Tem gente que fala por aí na teologia que vai ser um retorno ao Éden. Jay Adams, em suas obras, ele fala que isso aí é uma meia-verdade também. É uma. Pode dizer que é uma mentira, no sentido de que será melhor do que o Éden. É o Éden no sentido de que a terra é o Éden, né? Se fazer uma tradução do capítulo de Gênesis 1, 2 e 3, dá para trazer essa ideia, né? Então é um retorno à terra, mais ou menos isso que a gente pode colocar. É um coração que voltará a viver aqui. Será um coração físico, uma pessoa física com características físicas tangíveis em um ambiente e vida familiar, porque tudo será material, né? E nem por isso deixará de ser espiritual, que gregos acham que material não é espiritual, né? Então a doutrina bíblica do céu, ela implica em algo surpreendente, ou seja, e se alguém quiser saber sobre como o céu final será, o lar eterno, o melhor lugar é, de começo, desse exercício imaginativo ou teológico, é olhando ao nosso redor. Então eu indago, você quer saber como o céu será? Olhe para esse aqui, né? Abra os olhos. Tome essa terra como um ponto de referência.
Não deve fechar seus olhos e tentar imaginar o inimaginável. Basta você ter os olhos bem atentos e abertos e olhar ao teu redor. Porque essa terra aqui, presente, é o ponto de referência válido, sim, para a nova terra. Assim como nosso corpo é o ponto de referência válido para imaginarmos o nosso novo corpo ressuscitado. Então, atualmente, pessoas vivem no que sobrou do mundo perfeito e desfrutam do que sobrou de uma humanidade perfeita. E não se deve ver na nova terra o que está errado nesta. É possível imaginarmos como ela foi e como ela será ainda melhor, removendo os obstáculos, como o obstáculo da doença, da morte, tudo isso fruto do pecado, né? E várias outras coisas, vendo certa beleza ainda assim, apesar do mundo estar nesse estado, com toda a sua beleza natural, mesmo no que foi maculado e ainda está em seu estado caído, né? Não foi só a humanidade que caiu, toda a criação também caiu porque o homem estava representando todas as questões, né? Então a ideia de uma nova terra como lugar físico não é uma invenção humana. É a criação de um Deus transcendente e imanente, que fez humanos físicos para viver em uma nova terra física e escolheu se tornar homem nessa mesma terra, fazendo isso para nos redimir e também para redimir a terra, a fim de glorificar a si mesmo. E aqui a gente prossegue a mais um ponto da lição, as 3 fases da história da Terra. É muito útil nós termos uma cosmovisão bíblica. Lembrando que cosmovisão é como se fosse um óculos, com as lentes dele pelas quais você enxerga a realidade. Você tem no nosso mundo vários universos, né? Igual a tese daquele livro do James Sire, o universo ao lado, onde o autor fala que dentro de cada cabeça há um universo, cada ser humano é um universo de ideias, de interpretações, de filosofias e assim sucessivamente. Então cada pessoa usa um óculos, tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo e a realidade. Então, nós como cristãos temos uma cosmovisão e ela é chamada de bíblica. E se temos essa cosmovisão bíblica, devemos ter então um senso do nosso passado, presente e futuro e como eles se relacionam. Isso é algo considerado em toda cosmovisão e cada um vai trazer uma resposta e um motivo para certas questões serem como elas são hoje. Então, prosseguindo, se não tivermos um entendimento do plano original de Deus para a humanidade, para a Terra, então dificilmente a gente vai entender o plano dele para o futuro. Então, se você acredita em uma coisa, por exemplo, lá do início da cosmovisão, vamos pegar uma pergunta e dizer assim: o que é o ser humano? Se você começa dizendo o que o ser humano é de maneira errada, se ele não é a imagem de Deus, ou se ele é um conjunto de moléculas, ou é um animal, ou é uma desgraça, ou é nada, para cada opção que você escolher vai ter uma resposta para o presente e para o futuro. E para a lógica. A lógica está amarrada entre passado, presente e futuro. Isso traz consequências para a vida, infelicidade ou felicidade, de maneira bem resumida. Então, sem o passado e o futuro no seu devido lugar, funcionando como suporte para livros, né? A própria vida presente, que é o próprio livro, não fica em pé. Então, se você não tem uma visão adequada do passado e do presente, que é como se fosse um sustentáculo, né? O presente dificilmente vai ser eficiente. Então, eu vou trazer aqui para vocês um quadro que mostra as 3 fases da história da Terra, considerando o passado da humanidade na Terra original, a experiência presente da humanidade na Terra caída e, por fim, o futuro prometido à humanidade na nova Terra. Mas antes de falar sobre um pouco disso daí, eu vou fazer algumas observações aqui quanto a essa questão. São retratados os destinos aí e as histórias dos humanos, ou melhor dizendo, o destino e a história humana, demonstrando aí a continuidade entre passado, presente e futuro, bem como a continuidade entre essa vida no aqui e agora com a vida no futuro, a vida por vir. Então há diferenças entre os períodos. Então, comparando cada série de declaração aí, você vai observar que existem essas diferenças. Eu vou aparecer aqui na frente do quadro, mas permita-me só um momento tirar aqui minha câmera que eu acho que vai auxiliar para você observar e daqui a pouco eu volto. Então, observando esse quadro, você tem aí 3 eras da humanidade e da Terra. E quem estiver com
o computador vai estar enxergando melhor do que no celular. Infelizmente, no celular, nossa tela fica cortada. Então temos aqui passado, presente, futuro, Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 ao Apocalipse 20 no presente, e no futuro Apocalipse 21 a 22. Então, considerando aqui o passado, Gênesis 1 a 2, temos a humanidade original, no presente a humanidade caída, alguns creem e são transformados, e no futuro, humanidade ressuscitada. Passado, prosseguindo para o próximo, temos uma terra original, depois terra caída com vislumbres da terra original, e no futuro, nova terra ressuscitada. Passado, Deus delega o reino para a humanidade inocente. No presente, o reino é disputado com Deus, Satanás e a humanidade caída. No futuro, Deus delega o reino para a humanidade justa. Temos ainda mais. Domínio dado à humanidade com administração intencionada da terra. E aqui terra eu coloquei no sentido minúsculo, mas pode englobar o sentido maiúsculo também, ou o universo, indo além. Presente. Domínio da humanidade é frustrado, desapontado e torcido, ou distorcido. Futuro, domínio da humanidade é cumprido, administração é redimida da terra, né? Administração redimida da terra, melhor dizendo. No passado, Deus no céu visitando a terra. Presente, Deus no céu, separado em indativo. Eu estou fazendo generalizações aqui, tá? Habita crentes por meio do seu espírito. E no futuro, Deus vivendo para sempre com a humanidade na nova terra. Temos mais. Nenhuma maldição no passado. Perfeição universal e bênção no presente. Pecado e maldição, afastamento da bênção, a da bênção seletivamente dada, mais a graça comum, e no futuro, não mais maldição. Bênção maior, perfeição mais profunda e graça sem fim. Passado, nenhuma vergonha. Presente, vergonha. Futuro, nenhuma vergonha ou potencial para vergonha. Passado, árvore da vida no Éden. Humanidade pode comer. Presente, árvore da vida no paraíso. Humanidade impedida de comer. Apocalipse, futuro, 21 e 22. Árvore da vida na Nova Jerusalém, a humanidade pode comer novamente para sempre. Passado, rio da vida. Presente, rios e natureza, com vislumbres do passado e futuro. No futuro, rio da vida, que flui do trono. Passado, antes da redenção. Presente, revelar do drama da redenção. Futuro, após a redenção. Passado, pecado desconhecido. No presente, o pecado corrompe, seu poder e penalidade são violadores, porém derrotados por Cristo. E no futuro, pecado removido para sempre. Considerando o passado, sem morte, presente, morte permeia tudo, futuro, morte removida para sempre, para aqueles que estão em Cristo. Passado, humanidade criada na terra, presente, humanidade morre, volta para a terra, nova vida para alguns, futuro, humanidade ressuscitada da terra para viver na nova terra. Novamente, minúsculo, pode englobar, como eu falei, o universo e o planeta Terra. Primeiro Adão reina no passado. Presente, primeiro Adão cai. A humanidade reina corruptamente, com vislumbres de bondade. Segundo Adão vem, que é o Cristo, né? Futuro, último Adão, que é Cristo, reina como Deus homem com a humanidade, como co-herdeiros e reis delegados. Passado, serpente, Satanás na terra. Serpente no presente, Satanás julgada, mas ainda presente na terra. Futuro, serpente, Satanás removida da terra, renovada, jogada no fogo eterno. Passado, Deus andando com humanos no jardim. Presente, humanos separados de Deus. A reconciliação em Cristo, você pode colocar aqui. Futuro, Deus habita face a face com humanos. Passado, glória de Deus evidente para todos em tudo. Presente, glória de Deus obscurecida, vista em vislumbres. Futuro, glória de Deus manifestada ou manifesta para sempre em todos. Ainda temos mais. Passado, adoração individual sem obstáculos. Presente, adoração dificultada pelo pecado. Futuro, adoração corporativa ou comunitária sem obstáculos. Passado, bondade de Deus conhecida. Presente, bondade de Deus conhecida por alguns, duvidada por outros. E futuro, bondade de Deus para sempre celebrada. Criação e humanidade perfeita no passado. Criação e humanidade manchadas pelo pecado no presente. E restauradas à perfeição no futuro. Humanidade nomeia, cuida e sujeita os animais no passado, machucam uns aos outros, animais e humanidade no presente, e no futuro vivem em completa harmonia. Solo fértil, vegetação exuberante no passado. Solo amaldiçoado, vegetação doente no presente. E no futuro, solo fértil, que a vegetação lhe seja.
Passado, comida e águas abundantes, ou água abundantes. Presente, fome e sede, trabalham por comida os humanos, né? E água. Futuro, comida e água em maior abundância. Passado, repouso, satisfação no labor. Presente, inquietação, fadiga no labor. Lembrando que você pode colocar aqui também a restauração por meio de Cristo do trabalho, santificação também do trabalho. Futuro, maior repouso, alegria no labor. Passado, inocência, próximo de Deus. Presente, pecado, alienação de Deus. Alguns declarados justos em Cristo. Futuro, retidão, intimidade com Deus, completa retidão em Jesus. Paraíso, no passado, paraíso perdido no presente, buscado. Vislumbres istos. Resta aí um gosto antecipado, a esperança. Futuro, paraíso recuperado e magnificado. Humanidade no lugar ideal, no passado, banida no presente com lutas e fica vagando em um lugar caído, enquanto que no futuro o homem é restaurado ao lugar ideal. No passado a humanidade é capaz de pecar ou não pecar, no presente escravizada ao pecado, e alguns são capacitados a não viverem no pecado, a dizerem não ao pecado. E no futuro a humanidade com Cristo incapaz de pecar, permanentemente fortalecida. Passado a nudez era inocência, no presente os humanos se vestem devido à injustiça, e no futuro são vestidos, possuem vestes de justiça. Passado o casamento, único, né? Adão e Eva. Presente muitos casamentos e no futuro um casamento entre Cristo e a Igreja. Passado o casamento perfeito, presente deteriorado por pecado, culpa e manipulação, e no futuro perfeito sem obstáculos. Passado você tem o início da cultura humana, presente contaminação e avanço da cultura, e por fim, no futuro, purificação e expansão eterna da cultura. E finalizando esse quadro, último slide do quadro, humanidade aprende, cria em impureza no passado, no presente ela aprende, cria em impureza, basta observar Caim e Abel, né? E a história de Babel também. Lembrando que Caim aqui é o aspecto mais forte, enquanto que Abel é o aspecto mais que aponta para Cristo. E no futuro a humanidade aprende e cria em sabedoria e pureza por toda a eternidade. Passado a humanidade reina e expande o paraíso, no presente é banida do paraíso e deseja o retorno, e no futuro tem acesso ilimitado e livre ao paraíso. E por fim o plano de Deus para a humanidade e terra é revelado no presente, no passado. No presente o plano de Deus ele é demorado e enriquecido, enquanto que no futuro o plano de Deus para a humanidade e terra é concretizado. Ele é realizado. Então deixa eu só voltar minha câmera aqui. Só um momento. E prossigamos então para o nosso estudo além dessa tabela. Coloco aí para vocês no slide Gênesis 3, queda e julgamento. Em Gênesis, a primeira transição radical da Terra, com a queda da humanidade, o primeiro julgamento pode ser visto então como um livro da história humana. Enquanto que Apocalipse é como se fosse o segundo livro na última transição radical da Terra, com o retorno de Jesus e o juízo final, criando então uma imagem de grande simetria. Livro de Gênesis e de Apocalipse, quando você faz exegese e estuda a Bíblia, eles são paralelos. Já falei disso para vocês. Os 3 capítulos de Gênesis iniciais são paralelos e muito aos 3 últimos capítulos de Apocalipse. E em Gênesis, Deus ele planta o jardim na terra. No Apocalipse, ele traz a Nova Jerusalém como um jardim, seu centro para a nova terra. No Éden, na nova terra, não há pecado, não há morte nem maldição. Em Gênesis, especificamente no capítulo 3, verso 15, o Redentor é prometido no proto-evangelho, o evangelho em semente. Enquanto que em Apocalipse, o Redentor volta. Então, Gênesis ele conta a história do paraíso perdido e Apocalipse conta a história do paraíso recuperado. Enquanto em Gênesis a administração é feita de maneira tola por conta da queda, em Apocalipse a administração é triunfante, é fortalecida pelo Rei Jesus, que é divino e humano. Esses paralelos eles são propositais pelo autor acima dos autores bíblicos, que é o próprio Espírito Santo. Escolheu imagens aí espelhadas que demonstram a simetria do seu plano divino, né? Então a vida ocorre nesse inteirinho aí, nesse tempo intermediário entre
Gênesis 3 e Apocalipse 20 aí para adentrar 20 e 22, né? Onde a gente ouve ecos do Éden e as pegadas que se aproximam aí cada vez mais da nova terra. Paul Marshall afirma que este mundo então é o nosso lar. Tá errado aí, né? Tá escrito lar. Nós somos feitos para vivermos aqui. Ele foi devastado pelo pecado, mas Deus planeja consertá-lo. Assim esperamos desejosamente com alegria por corpos recém-restaurados e vivermos em um céu e terra recém-restaurados, podemos amar então este mundo porque é de Deus e será curado, tornando-se finalmente o que Deus intencionou desde o princípio. Então a criação, concluo dizendo, é que ela foi feita para Deus e tudo na nossa vida e na própria Bíblia aponta para a glória de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então a terra, o corpo humano, os animais, as árvores, a matéria são de fato importantes. Eu quero que ao menos você saia daqui ciente disso. Lembrando que todas essas questões são importantes porque Deus as criou assim e Ele quer que elas sejam feitas e continuem, perpetuem dessa maneira, manifestando eternamente a glória dele. Então, recapitulando à luz das perguntas, você já sentiu saudades de casa? Como foi? Por conta da nossa conexão com Adão e Eva, você pode imaginar como poderíamos ter saudade do Éden? Como isso nos faz esperar pela nova terra? Como nossa habilidade de imaginar o céu como um lugar tangível, com maravilhas físicas, relacionamentos humanos e atividades, se relaciona com o nosso desejo de ir para lá? Estude a tabela das 3 eras da humanidade e da Terra. Ela faz sentido para você? Ela levanta algumas perguntas? Como o entendimento do plano original de Deus para a humanidade e para a Terra te ajuda a entender o que Deus planejou para a humanidade e para a Terra no futuro? De quais maneiras você pode ver o plano de Deus se desdobrando hoje e na presente era? Comparando Gênesis 1 a 2 com Apocalipse 21 e 22, cite ao menos 2 exemplos de perfeita simetria no plano de Deus. Como o plano de Deus para a ressurreição e nova terra demonstram que a matéria importa. E chegamos ao fim. Se você tiver alguma dúvida e quiser depois conferir mais um pouco dessas questões, basta você conferir daqui a pouco lá no nosso canal no YouTube.